E a proposta não vinculante do projeto Safiel, que tem uma previsão de captação inicial que pode chegar em até 3 bilhões de reais para o Corinthians, ganhou mais um reforço de peso nas últimas horas. Entendam por que o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, sofreu seu terceiro pedido de impeachment no Conselho Deliberativo do clube e saiba qual foi o maior público da Neoquímica Arena nesse primeiro semestre de 2026. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o maior público na nossa casa, o maior público da Neoquímica Arena no primeiro semestre de 2026. Eu vou contar para vocês qual foi o jogo que mais tivemos os fiéis torcedores dentro da nossa casa. Nessa temporada de 2026, o Corinthians acabou passando por momentos de oscilações, principalmente no Campeonato Brasileiro. Alguns jogos dentro da nossa casa não fomos bem, mas também alguns jogos ficaram marcados, mesmo quando o resultado não foi o de vitória. E absolutamente que mesmo com oscilações, a Fiel sempre presente. Torcedor corintiano sempre comparecendo, uma média de 35 mil torcedores os jogos que o Timão fez nesse primeiro semestre, e absolutamente que algumas partidas acabam se destacando, principalmente clássicos. E não é que um clássico dessa temporada de 2026 foi o que mais lotou na nossa casa. Para se ter uma ideia, o jogo com maior público aconteceu pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, derby contra o arquirrival, quando 46.128 corintianos estiveram presentes, compareceram na Neoquímica Arena. Essa partida nós não vencemos, mas ficou marcada por um jogo em que tivemos 2 jogadores expulsos e mesmo assim seguramos o resultado de 0-0 e só não vencemos o jogo porque o Yuri Alberto ali na reta final do jogo acabou perdendo um gol feito. A minha opinião quanto a esse jogo com o maior público que tivemos dentro da nossa casa, um clássico contra o arquirrival, é a seguinte: 46.128 corintianos. É por isso que eu falo para vocês, nós corintianos, o torcedor corintiano, nós somos diferenciados. Nesse jogo contra o arquirrival, o Corinthians havia acabado de trocar de treinador, estávamos ali em uma sequência péssima depois da demissão do Dorival, inclusive com uma derrota dentro de casa para o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, e mesmo assim a Fiel compareceu. Mais uma vez a Fiel apoiando. Isso mostra que não importa a situação ao qual o Corinthians esteja, nós sempre estaremos apoiando, do início ao fim. Claro, cobramos quando é necessário, absolutamente que sim. Mas é por isso que eu falo, não existe torcida igual a nós, não existe torcedor igual a nós. Nós somos diferenciados, não tem jeito. Então, 46.128, eu vou falar uma coisa para vocês. Se realmente tudo que está falando de aumentar a capacidade da arena acontecer, e eu torço para que aconteça, aí, sinceramente, a média de público da nossa casa vai disparar ainda mais. E agora vamos falar sobre o terceiro pedido de impeachment contra o presidente Osmar Stabile, que foi protocolado no Conselho Deliberativo do Timão. Eu vou explicar a vocês por que Osmar Stabile acabou sofrendo esse terceiro pedido de impeachment que foi protocolado por um sócio que é juiz de direito. O presidente Osmar Stabile está com 3 pedidos de impeachment contra ele no Conselho Deliberativo do Timão. E saibam como tudo começou. Na verdade, o que deu início a esse terceiro pedido de impeachment foi que o presidente Osmar Stabile apresentou, no último dia 16 de junho, uma declaração em defesa
do vice-presidente Armando Mendonça no processo criminal que investiga supostos desvios de materiais esportivos da Nike do clube. O documento, como eu disse, do dia 16 de junho, anexado aos autos pela defesa do Armando Mendonça, afirma que a auditoria interna utilizada como base para a denúncia não teve como objetivo atribuir responsabilidade criminal. O Stabile também considerou que o clube não se considerava vítima de crime patrimonial praticado pelo vice-presidente. Essa atitude do Osmar Stabile acabou gerando muita crítica do promotor Cássio Roberto Concerino, que é quem está à frente das investigações. O promotor fez fortes críticas ao atual presidente e claro, acabando de uma certa forma aumentando ainda mais a pressão. Então, devido à atitude que o Osmar Stabile teve em relação a ter saído em defesa do vice-presidente Osmar Stabile, foi o que acabou sendo o motivo para o doutor Leandro Cano, juiz de direito, ter entrado com esse pedido de impeachment contra o Stabile, que segundo o documento dele, tem como principal fundamento uma manifestação do promotor de justiça, o Cássio Roberto Concerino, nos autos do processo que investiga o vice-presidente Armando Mendonça. Segundo o documento do Ministério Público, registrou que o Stabile teria adotado uma postura alinhada aos interesses do dirigente, o Cássio Concerino, investigado, e não aos interesses institucionais do Corinthians, que figura no processo como possível vítima. Então, a defesa do Osmar Stabile em favor ao vice-presidente do Corinthians acabou causando o terceiro pedido de impeachment contra ele e a pressão só aumentando. A minha opinião quanto a esse motivo do terceiro pedido de impeachment contra Osmar Stabile é a seguinte. Vamos lá. Estamos falando de um presidente que até ter virado processo criminal do Ministério Público, o vice-presidente ter sido denunciado pelo Ministério Público, ele nunca havia se manifestado em relação ao relatório, a auditoria que foi feita em relação a esses supostos sumiços de materiais esportivos da Nike. Aí, de repente, o Osmar Stabile vai lá e sai em defesa do Armando Mendonça, que quando se afastou, quando se licenciou, criticou o próprio Osmar Stabile, que não o defendeu como instituição. Então, aí vem uma grande pergunta. Qual o motivo de repente, agora ter saído em defesa? E outra, o Ministério Público ainda está investigando. O fato do Armando Mendonça ter sido denunciado ainda não significa que ele está condenado, ele vai poder se defender e tudo mais, e ainda nem sabemos, até o momento que eu gravei esse vídeo, se ele se tornou réu ou não. Mas o presidente Osmar Stabile não pode, aparentemente, como se ele já tivesse definido o caso, investigado, julgado e já tivesse tido o veredito final. Então, ele passou por cima das investigações do Ministério Público e absolutamente levantando suspeitas. Por quê? Como se o Corinthians não fosse a vítima. Portanto, um absurdo que foi feito pelo atual presidente Osmar Stabile, que, sinceramente, a cada dia que passa, vai desmoronando ainda mais a sua gestão. Apesar de faltar pouco tempo para terminar o mandato dele, sinceramente, eu acho que vai chegar um momento que a pressão vai ser tão grande que eu, particularmente, não descarto até, de repente, ter que renunciar ao cargo. É por isso que eu falo para vocês, o Corinthians necessita de uma intervenção judicial. O que vem acontecendo no clube, a forma administrativa, as condutas, é o que levam cada vez mais à intervenção e absolutamente que a justiça está acompanhando tudo isso. Portanto, volto a dizer, para mim, um absurdo a atitude do presidente e acabou gerando o terceiro pedido de impeachment contra ele, claro, de forma correta. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Safiel, mais precisamente a proposta não vinculante da Safiel, que tem uma previsão de captação inicial entre 2 bilhões e meio a 3 bilhões de reais. Muitos corintianos estão abraçando a causa, apoiando para que Osmar Stabile assine
essa proposta não vinculante, e nas últimas horas o projeto acabou ganhando mais um reforço de peso. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. Sabemos que o projeto Safiel é um projeto de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, para o Corinthians profissionalizar o clube, separar o clube social do futebol. Mas absolutamente que o projeto tem muita resistência dentro do clube, principalmente hoje quem está no comando do clube, não querem a profissionalização do clube e sabemos os motivos, os principais, aliás. Mas como uma forma, pelo menos, de fazer com que as conversas avancem um pouco mais, no início do mês, a Safiel acabou apresentando uma proposta, um projeto não vinculante para o Osmar Stabile assinar. O que significa? Não significa a definição final, e sim o Osmar Stabile autorizar para que o projeto seja discutido de uma forma mais ampla, analisado pelos órgãos competentes e posteriormente, quem sabe um dia, ser levado para que os sócios decidam. Então, muitos corintianos apoiando o projeto, quase 60 mil já assinaram para que, como declarando apoio para que o Osmar Stabile assine essa proposta. E nas últimas horas, o Alê, presidente do Gaviões da Fiel, acabou também manifestando seu apoio a esse projeto Safiel. Vamos para as palavras do Alê em suas redes sociais. Sobre a Safiel, como falei recentemente para algumas pessoas, se alguns dirigentes, conselheiros, torcedores, entre outros, realmente não acreditam na possibilidade de captação de recursos da Safiel, por que não assinam a proposta não vinculante e escancaram para todos que o projeto não funciona, que não dará certo e que não existe interesse no mercado? A oportunidade está nas mãos deles. Inclusive, ele colocou risos. Ou será que o receio é justamente assinar, avançar para a próxima etapa e depois ter que sentar-se à mesa para debater um modelo de gestão mais profissional dentro do clube? Pergunto por quê. Se a convicção de que o projeto é inviável é tão grande, não deveria haver qualquer preocupação em permitir que ela seja analisada e testada. Eu apoio. Hoje, no Corinthians, por mais que vários lá dentro do PSJ tenham diversas soluções, é verdade é que os fatos falam mais alto do que qualquer narrativa. Salve o Corinthians. Então, o Alê declarando ali, praticamente declarando apoio quando ele fala eu apoio, e de uma forma falando para que os dirigentes do Corinthians deixem a proposta não vinculante do Safiel avançar, e aí depois veremos o que vai acontecer. A minha opinião quanto a essas palavras do presidente Alê é a seguinte. Bom, primeiramente, é o Alê, presidente dos Gaviões, que está falando, mas não em nome da instituição. Ele deixou bem claro que são opiniões pessoais dele. Tanto é que ele falou sobre Safiel, também declarou apoio à intervenção, mas não é os Gaviões da Fiel, pelo menos por enquanto. Essa análise do Alê, essas palavras do Alê, perfeitas, concordo plenamente com ele. Vai muito ao encontro do que eu mesmo falo. Eu mesmo já assinei a proposta não vinculante do Safiel. Por quê? Temos que ver o que vai acontecer. Estamos falando, no mínimo, de uma ajuda que o clube tem. Na situação ao qual o Corinthians está, o Corinthians não pode ignorar propostas sem analisá-las. Você autorizar, de repente, uma análise não significa que você já está aprovando. E é isso que a proposta não vinculante oferece. Vejam bem, o Corinthians afundado em dívidas, não tem dinheiro nem para pagar os salários dos funcionários, dos jogadores, comissão técnica, Fernando Diniz. Já o segundo mês seguido dele no Corinthians que o salário atrasa. E aí chega uma possibilidade, uma captação inicial, que pode chegar em até 3 bilhões de reais, que resolveria os problemas financeiros do clube. O Corinthians não quer, os dirigentes não querem. Travam, fecham as portas, viram as costas. O presidente diz que é para levar o cheque, encostar o umbigo no balcão e colocar o cheque. Não quer discutir profissionalmente. Então, é um absurdo. Sinceramente, ótima o que o Alê fez, ótima atitude. Surpreendeu muita gente o que o Alê fez. E, claro, vai colocando pressão cada vez mais de fora para dentro. Que eu falo para vocês, a força da Fiel, eles que estão lá dentro, não vão segurar.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!